vontade de vir para a escola, né? Eu também, mas aí a gente vai trabalhando em casa, vamos adiantando as coisas, né? Fazendo as atividades e como é bom, não é? A gente se encontrar, porque diga aí, ficar em casa sem nada para fazer, né? Pelo menos a gente tem alguma coisa para fazer, a gente vai ocupando o tempo. Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Depois a gente vai fazer uma divisãozinha e trabalhar a redação, tá? Então, nós paramos na aula passada, na página 78, vocês ficaram de fazer aí uma atividade em casa, não foi isto? Da 78 a 83. Foi esta a sua atividade para casa. Então, vamos lá, vamos corrigir. Vamos lá, o diálogo. Releia o trecho abaixo que faz parte do conto do O Rei Sapo, né? Vamos lá. Então, o que foi que aconteceu, filha do rei? Choras tanto que podes comover até uma pedra. Ela olhou em volta, procurando de onde vinha a voz, e viu. Então, assim és tu, disse ela. Esse texto aqui, na verdade, nós já lemos, né? Nós já fizemos essa leitura, direto para os exercícios, né? Só para a gente dar uma lembradinha. Então, vamos lá. Tratando-se desse texto aqui, primeira questão. Nesse trecho, as falas dos personagens são apresentadas pelo narrador ou personagens aparecem dialogando. Então, no caso, os personagens aparecem dialogando, porque eles não conversam, né? O sapo conversa com a princesa, então, dialogando. Segundo, que personagem aparece dialogando nessa parte da história? No caso, o sapo e a princesa. 3. Quem revela para o leitor que a voz ouvida pela princesa era de um sapo? Quem é que revela isso? O narrador, porque é ele que está contando a história, ok? 4. Sublinhe o trecho palavras e expressões que indicam a voz do narrador e anunciam a voz do personagem. Então, você vai lá no texto e sublinha, né? No caso, disse ela, é a fala de um. Respondeu o sapo, tudo isso você sublinha, ok? É a resposta. Disse ela novamente, pronto. E viu também, né? Viu. Ok. Quinto, assinale o sinal de pontuação empregando para indicar a fala dos personagens. Qual é a fala do personagem? Qual é o sinal que indica? Travessão, né? O personagem vai falar travessão. Isso aí tá moleza, facinho. Vamos lá. Nós vimos esse texto, nós lemos, não foi? Essa situação aqui em cima, então, de acordo com o texto. Nesse texto, que sinal de pontuação é empregado para indicar a fala dos personagens? Aí, aspas, né? Vocês colocaram isso. Ok. A partir da 7ª questão. Vamos lá. A 7ª questão. Observe que o diálogo abaixo foi escrito sem esses recursos. No caderno, reescreva utilizando travessões ou aspas adequadamente. Então, você reescreveu o pequeno... Então, sabe-se que para refazer usando a fala dos personagens, você tem o quê? Que usar o travessão. 2 pontos. E aí ele disse, 2 pontos. Põe o travessão e o personagem fala. Você reescreveu, com certeza, né? Esse texto usando esses sinais gráficos, né? Então, ao chegar em casa, Aninha encontrou sua irmã sentada no sofá, lendo um livro. Percebendo que a irmã estava encantada com a leitura, perguntou-lhe. Então, Natália, o que você está lendo? Quando a Aninha perguntou isso, qual foi o sinal gráfico que você usou antes de Natália? Um travessão. Travessão. Aí, Natália, o que você está lendo? A menina, sem querer interromper a leitura, respondeu rapidamente. Então, antes dela responder, travessão. Um conto de fadas. Puxa, que legal. A Aninha falou isso. Põe o travessão para a Aninha falar. Falou Aninha, com os olhos brilhando. Que história você está lendo?
tá? Travessão antes. Que história você está lendo? Aí, de novo, travessão. Conta pra mim. Está bem, disse Natália. Vamos fazer assim. Aí, travessão. Eu leio em voz alta, você presta atenção e descobre, tá? Então, você reescreveu o texto, tirando de uma linguagem, de um discurso indireto para um discurso direto, tá? Colocou fala no personagem, um diálogo, transformando em diálogo, não é? Porque o que é diálogo? É a troca de conversa, não é a troca de informação. Não há diálogo apenas com uma pessoa, é um monólogo, um fala só, não fala, né? Aí é um monólogo, ele está falando sozinho. Teve uma pessoa ou mais, quer dizer, teve duas ou mais, trata-se de um diálogo, é uma conversa, ok? Pronto, então, oitava questão. Observe a tirinha a seguir, responda as questões. Aí, no caso, aqui é H, não é? H e Elga, o casal. Você está atrasado de novo. Olha a exclamação aí. Não pude fazer nada. Tá legal. Qual é a desculpa essa noite? Você não vai acreditar, mas... Aí você observa aí, né, que ele tá com as coisas, tem uma bruxa, tem uma situação aí. Vamos lá. Letra A. Na tirinha, Elga demonstra estar irritada com H, pois ele se atrasou novamente. Observe o último quadrinho e assinale a alternativa que corresponde à desculpa que H iria dar a ela, justificando seu atraso. Então, não é? Obviamente, ele estava vivendo aventuras mágicas no universo dos contos de fada. Observe como está aí, não é? No segundo quadrinho. Tem bruxa, tá aquela coisa, aquela bagunça. Letra B. Vimos que as falas dos personagens podem ser indicadas pelo emprego das aspas ou travessão. Nos diálogos das narrativas, observe a tirinha e identifique o recurso empregado para indicar a maioria das falas dos personagens. Aí, no caso aqui, são os balões, né? Você observa que tem os balões. C. Reescreva os diálogos da tirinha, empregando travessão ou as aspas para indicar a fala dos personagens. Então, você retirou. No caso, observe que no primeiro quadro você tem aí. Você está atrasado de novo. Quer que você ponha antes o travessão? Pôs o travessão, repete a frase, ok? Aí, reclamou Elga. Aí, quando H responde, você põe novamente o travessão para a resposta de H. Não pude fazer nada, explicou H. Aí, novamente, né? Tá legal. Qual é a desculpa esta noite? Perguntou Elga. E aí H responde, travessão, você não vai acreditar, mas, disse H. Pronto. Reproduziu com travessões para dar fala aos personagens, ok? Virem para a página 80. Na página 80, nós temos aqui dicas das falas, né, na questão dos balões, né? Então, quando é que um balão se apresenta? Qual é a característica desse, daquele? Tem o que dentro? Como é que a gente fala? Então, daí, a expressão das falas nos HQs. Os balões são um importante recurso para indicar a fala dos personagens nas histórias em quadrinho. Além disso, eles são empregados para exprimir as emoções dos personagens, que são indicados por meio de diferentes balões. Veja alguns deles a seguir. Então, o balão do pensamento, tá vendo? Tem essas bolinhas, né? Tem o balão e tem as bolinhas. Aí, os mais comuns são os que aparecem em forma de nuvem e com bolhas, que saem deles em direção ao personagem que está pensando. Então, observe que aí tem uma forma já. Aí, balão uníssono. Esse tipo de balão representa a fala de vários personagens ao mesmo tempo, sendo marcada por balões com vários rabichos. Olha lá. Então, caixameando. Caixameando, pensa do jeito. Observe que tem uns ganchinhos, né? No caso aí para pensamento. Balão de grito. Olha aí como é feito, tá vendo? Normalmente representado por letras destacadas em negrito ou por traços em zigue-zague, ó. Eles gritando, socorro! O Blanco veio da nossa festa
de Dia das Bruxas. E balão de sussurro, quando fala baixinho, olha aí como faz, observe como ele é diferente. Geralmente é caracterizado por linhas tracejadas e expressa que o personagem está sussurrando, a fim de não ser ouvido por ninguém. Então, estou falando baixinho. Aí a característica, tá vendo, do balão, já é todo de tracinhos, né? Balão de choro. Olha lá, ele chorando. É empregado para expressar a tristeza do personagem. Esses balões apresentam contornos irregulares. Observe. Não, a Maricotinha anunciou que vai se aposentar. Uá! E aí ele começa a chorar e observe que é cheio de curvas, não é? O balão do choro. E tem também aí o Nickenauser. Vamos, Rex, mostra a ele o que você sabe fazer. Bem interessante. Então, nessa página 80, você tem aí os modelos dos HQs, tá? Dos balões. O conto parodiano, nessa página 81, você observou que quando nós lemos aquele texto de Chapeuzinho Azul, era uma paródia do Chapeuzinho Vermelho. Porque o Chapeuzinho Vermelho, nessa página aqui, conto parodiano, no caso, é o conto verdadeiro, né? De como é a história do Chapeuzinho Vermelho, que ela foi para a casa da vovó com uma cestinha, não é? Para levar comida para a vovó. A mamãe pediu para que ela não falasse com estranhos. Ela falou com estranho, não foi? E acabou o lobo enganando, indo para a casa da vovó, aquela história toda. Na questão do Chapeuzinho Azul, era uma paródia. O que é paródia? Paródia é quando nós fazemos algo que, de forma engraçada, substitui. Então, assim, reprodução humorística de uma produção literária. Conhecemos a história do Chapeuzinho Vermelho, mas a história do Chapeuzinho Azul foi bem interessante. Então, aquilo foi uma paródia. Em cima da literatura real, que é a história do Chapeuzinho Vermelho, o autor criou uma história do Chapeuzinho Azul. E como foi na história do Chapeuzinho Azul? Ela tinha irmã, não é? Ela tinha uma outra avó, e o lobo não conseguiu enganar. No caso, não foi a Chapeuzinho quem foi pelo caminho do rio, quem foi pelo caminho da floresta, quem foi a vovó Burda, lembra? E ela não foi pelo caminho da floresta, ela foi pelo caminho do rio, ela foi esperta, chegou primeiro que o lobo. Quando chegou lá, o pai já estava, a mãe já estava, a irmã de Chapeuzinho estava, a família toda, e botaram o lobo para correr. Então, uma paródia é quando nós usamos aquela situação literária real e fazemos em cima dela algo, eu diria assim, fictício, algo criado. Você está criando uma situação ali e deixa uma outra moral de história, entendeu? Baseada naquela, quer dizer, é uma criatividade sua. Com a música, por exemplo. Vou fazer uma paródia em cima dessa música. Atirei o pão no gato, Totô. Aí, não atire o pão no gato, né? Porque ele pode se machucar. E aí você faz uma paródia. Uma paródia com qualquer tipo de situação. Paródia é quando você usa aquela realidade e põe uma criação sua em cima daquilo. E o resultado é outro, tá? Então, torna-se algo bem interessante e humorístico. Então, aqui na página 84, pensando na produção de uma paródia. A sua atividade será produzir uma paródia. Tia, eu vou saber fazer isso? Sim. Olha, aqui na página 84, nós temos sugestões. Vamos ler o passo a passo, para ver como será a sua produção textual. Você vai parodiar um conto de fadas, ou seja, recriá-lo de modo divertido e assim produzir uma história com suas próprias ideias. Dê asa à sua imaginação e mãos à obra. Na sessão produção oral, você poderá demonstrar toda a criatividade narrando a sua história. Então, veja, vai escrever a história, né? Primeiramente, escolha um conto de fadas. Pode ser o conto que você quiser, tá? Para fazer a sua paródia. A partir dele, criar seu conto parodiano. Pode ser um conto da própria Chapeuzinho. Você pode ter uma outra versão, nós vimos a Chapeuzinho Azul, mas você pode, dentro da Chapeuzinho Vermelho, ter uma outra versão.
pode usar de novo. Chapeuzinho Vermelho. Pode usar Branca de Neve, Cinderela, João e Maria, A Bela e a Fera. Fique à vontade. O conto de fada você vai escolher, tá? E vai fazer a sua situação parodiana. E aí, quando você preparar a sua história, então, você vai listar os personagens, tá? Quem serão os personagens da sua história? Quem vai ser o antagonista, que é justamente o vilão? Quem vai ser o protagonista, que é o herói, não é? Analise o enredo, a versão original. Prepare um conflito. Toda história tem um conflito, sabe? A problemática, o clímax, é aquela história. E agora o que vai acontecer? Aquela situação. Então, na tua paródia, no teu conto parodiano, precisa do clímax, precisa do conflito, não é? Aí depois vem o desfecho, não é? Vamos concluir essa história e vai ter um final feliz, ou não. Você é quem sabe, é você que está criando, tá? Então, verifique se há algum objeto mágico, não é? Alguma situação encantada, não é? Afinal de contas, é um conto, não é? É uma fábula. Aí você vê como você vai elaborar. É um conto de fadas, na verdade, né? É um conto de fadas. Reflita a respeito da criação da paródia e sobre as alterações criativas que produzem ser feitas na versão original, tá? Então você vai ver como é que a questão dos personagens, como é que você vai fazer direitinho. Então, e vai começar a escrever. Não esqueça que toda história, ela tem uma ordem, né? Ela tem uma sequência. Então vai ter um começo, vai ter um meio e vai ter o fim. Vai colocando tudo na ordem direitinho, tá certo? Que é para ter uma sequência, ok? A sua história. E quando você terminar de fazer tudo aquilo, o que é que você vai fazer? Passar limpo, não é? Tem que ter um rascunho. Você não vai entregar assim, borrada, com rasuras, não. Não pode ter rasuras. Então você vai pegar o seu caderno, vai passar limpo e vai deixar lá a sua paródia, sua história parodiana, linda e maravilhosa, tá? E vai haver um momento de contos, né? Vamos fazer um momento presencial de contos e encantos. Aí eu quero ouvir as paródias, os contos parodianos de vocês. São criativos e eu sei que vão saber fazer. Então, a sua atividade para casa será, que você vai fazer aí em casa, será justamente esse conto através de uma paródia, parodiando.